Hoje, quando estou aqui na estrada a viajar, olho o céu e sinto além alguém a me velar. Sinto a luz que vem do céu e lembro que passou, que esse alguém há muito tempo o céu também olhou. Se eu conheço o cristianismo, tenho nova luz. Se hoje ao espiritismo revivi Jesus, foi um homem que era Saulo e Paulo renasceu, divulgou o evangelho, o mundo percorreu. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço, a dor do mundo, o corpo te ferir, olha o céu e lembra Paulo a velar por ti. Espíritas, vamos seguir com Paulo e a verdade, divulgar o evangelho a toda a humanidade. Se o cansaço, a dor do mundo, o corpo te ferir, olha o céu e lembra Paulo a velar por ti. Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho do Lar. Que Deus abençoe os nossos lares. E não esqueçam de reservar um recipiente com água para ser fluidificada no final, com uma prece também. Com o passe. Irei fazer uma leitura de uma linda mensagem. O pior defeito. Quem se desaponta com os outros desconhece a natureza humana e se considera livre de errar. O homem, ser perfectível, se encontra a considerável distância da perfeição. Muitos se equivocam por simples impulso, não conseguiram deter-se a tempo. Feliz de quem, em se enganando, logo volta atrás, reparando a falta. Um dos piores defeitos da criatura é o de remexer feridas alheias. Não olhes alguém com superioridade, porque o tenha surpreendido em queda. Pela sua condição de inferioridade, a tua empatia com o erro dos semelhantes pode precipitar-te ao chão. O homem, quase sempre, comete os mesmos deslizes que costuma censurar no próximo. Se não podes estender a mão a quem caiu, não esnobes. Quem se sente superior à custa da experiência infeliz de quem quer que seja, se encontra abaixo do nível de quem se transforme em um objeto de seu escânio. Essa mensagem é do irmão José, de Carlos Abacelli. Agora o irmão Kelvin vai fazer a nossa prece. Olá, sejam todos bem-vindos. Vamos agora fazer a nossa prece inicial. Possamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento a Deus. Pai querido e de infinita bondade, agradecidos nós nos encontramos por mais uma quinta-feira que o Senhor nos proporciona estarmos aqui reunidos para o culto do Evangelho. Nos ilumina, nos direciona, Senhor, da melhor maneira possível para as reflexões desta tarde.
para que possamos ser consolados, amparados. Abençoa e ilumina a todos os lares, todos os irmãos que estão conectados conosco e recebam a luz divina de nosso Senhor Jesus Cristo, que está contido, Senhor, nos ensinamentos do Evangelho. Que nada de ruim aconteça, não haja nenhum empecilho e nenhuma interferência. Assim, te pedimos permissão para iniciar o nosso Evangelho de hoje. E que assim seja, graças a Deus. Queridos irmãos, agora nossa irmã Jesus Carrias irá fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. A indulgência. Ninguém, sendo perfeito, segue-se, que ninguém tem o direito de repreender seu vizinho? Seguramente não, uma vez que cada um de vós deve trabalhar para o progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos está confiada. Mas é uma razão de o fazer com moderação, com um fim útil, e não como se faz geralmente pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a censura é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda cumprir com todo o respeito possível. E ainda, a censura que se lança sobre os outros, ao mesmo tempo, deve se dirigir a si mesmo e se perguntar se não a merece. É repreensível observar as imperfeições dos outros, quando disso não pode resultar nenhum proveito para eles, quando não sejam divulgadas. Tudo depende da intenção. Certamente, não é proibido ver o mal quando o mal existe. Haveria mesmo inconveniente em não ver por toda parte, senão o bem. Essa ilusão prejudicaria o progresso. O erro está em fazer resultar esta observação em detrimento do próximo, o depreciando sem necessidade na opinião pública. Seria ainda repreensível de não o fazer senão para nisso se comprazer, com um sentimento de malevolência e de alegria em encontrar os outros em falta. Ocorre de outro modo quando lançado um véu sobre o mal. Para o público, limita-se a observá-la para dele fazer proveito pessoal. Quer dizer, para o estudar e evitar o que se censura nos outros. Essa observação, aliás, não é útil ao moralista? Como ele pintaria os defeitos da humanidade se não estudasse os modelos? Há casos em que seja útil revelar o mal do outro? Essa questão é muito delicada, e é aqui que é preciso apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa não prejudicam senão a ela mesma, não há jamais utilidade em os fazer conhecer, mas, se podem causar prejuízo aos outros, é preciso preferir o interesse da maioria ao interesse de um só. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode ser um dever, porque vale mais do que um homem caia, do que vários se tornarem enganados ou suas vítimas. Em semelhante caso, é preciso pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. São Luís, Paris, 1860. Então, para que a gente possa compreender as reflexões que São Luís nos traz através de sua instrução, vamos recorrer às palavras que Jesus nos diz
Aquele que estiver sem pecado e atire a primeira pedra. Ouvindo e refletindo esse ensinamento, passamos a perceber que somos cheios ainda de vícios, ainda temos erros que estão enraizados em nosso íntimo. Muitos mesmos ainda nem tiveram um simples despertar de consciência para lhe trazer um remorso. Muitos acreditam que são certos. Mas nós que estamos agora tendo a oportunidade de ser tocados pela luz do Evangelho, possamos perceber em que muitas situações em nossa vida nós somos chamados a ter contato a uma situação, conhecimento de algo que aconteceu. Às vezes, quando a gente liga a televisão, acessa a internet, aí temos aquela notícia muito triste de algum acontecimento que foi chocante, notícia de uma pessoa que foi assassinada, sangue frio. Isso é um exemplo mais radical. Existem outros que são dentro de nosso lar, a nossa convivência familiar, que acontece uma situação conflitante. O primeiro impulso é que tenha-se a crítica, o julgamento, e muitas das vezes severos para com o nosso irmão. Joga-se uma culpa, critica-se uma ação, condena, maltrata, humilha, rebaixa uma pessoa, vizinho, conhecido, parente ou não. Mas devemos observar que a doutrina espírita, ela nos ensina em que todos nós que estamos nesta terra, tendo mais uma oportunidade de reencarnação, é porque temos um passado delituoso, temos um passado cheio de erros, de vícios. Ou seja, nós não somos vítimas, não somos os mocinhos. Por mais que nessa atual existência eu tenha um impulso maior dentro do meu coração de fazer o bem, de ter uma vida reta, nobre, procure sempre praticar os ensinamentos do nosso Senhor Jesus Cristo, a grande maioria de nós estamos para resgatar esse passado delituoso. Então, vamos observar em que em todas essas situações que somos chamados a ir de encontro a uma situação conflitante, possamos, antes de julgar, de criticar, olhar o defeito dos nossos irmãos, possamos olhar primeiramente para dentro de nós, tentando enxergar em nós esse defeito, esse erro que estamos censurando, repreendendo. O próprio Evangelho nos diz que, na grande maioria das vezes, iremos encontrar uma ponta do erro, ou pontapé inicial, também em nossas ações, porque somos ainda espíritos imperfeitos e falíveis. Assim, não temos o direito de ser um juiz severo, bruto, um carrasco, daquele que está no erro, por mais que tenhamos apanhado ele na queda, no deslize, ou tenham cometido um grave deslize, que afetou a nossa vida, chocou aquela harmonia do lar, ou daquele ambiente social que possamos estar inseridos. Que passamos a olhar dentro de nós as situações que ocorrem e fazemos uma filtragem de tudo aquilo que acontece, olhando para os nossos irmãos com um olhar de misericórdia, de piedade, de amor. Não é para passar a mão na cabeça
dos irmãos que estão cometendo os erros. Não é isso que a doutrina espírita, que Jesus quer que façamos. O mal deve ser conhecido e combatido. O que devemos entender é como estamos fazendo para combater esse mal que existe, o defeito do nosso irmão. Porque muitas vezes o que ocorre é aquela pessoa que faz ressaltar o defeito da pessoa, mas com más intenções, ou com prazer de humilhar aquele irmãozinho, para que ele sofra, para que ele seja humilhado, atirando pedras, como se nós também não tivéssemos erros, que gostamos muito quando somos perdoados, desculpados. É como a primeira leitura nos falou, o pior defeito que ainda está enraizado na grande maioria de nós é remexer as feridas alheias, ver o lado negativo das pessoas, observar os defeitos para espalhar no mundo sem um motivo sério e útil e caridoso. Como São Luís nos fala, vamos colocar na balança a soma das vantagens, das consequências. Que utilidade temos em revelar o defeito de uma pessoa? É para ajudar aqueles que estão sofrendo por aquela atitude, ou aquele irmãozinho que também pode estar indo para um precipício, para um caminho errado? Ou é pelo prazer do falatório, o dito popular, a fuxica, falar da vida alheia, ver a desgraça, o desastre da vida alheia? Porque, neste caso, não estamos sendo caridosos. Pelo contrário, estamos nos afastando da lei de Deus, que nos pede para amar o próximo como a nós mesmos. E possamos, sim, mostrar, evidenciar o mal, o erro, mas para combater esse mal e proteger a nossa vida, as pessoas que a gente ama, ou aqueles que possam estar sofrendo com aquelas consequências. Dentro dessa reflexão, lembremos mais uma vez de Jesus, que nos diz: chama teu irmão em particular e mostra os defeitos dele. Se ganhares teu irmão, fazendo com que ele possa compreender esse defeito, que Deus seja louvado e glorificado. Se não, devemos deixar esse irmão seguir o próprio caminho. Eu estou usando agora aqui as minhas palavras, mas é essa a essência dos ensinamentos de Jesus. Vamos sim estender mão segura àquele irmão, chamando, advertindo: irmão, você está falhando, isso está errado. Mas com caridade, com o coração cheio de compaixão e de misericórdia. E se conseguirmos ter êxito, fazendo com que esse irmão desperte sua consciência e veja: realmente eu errei, Deus seja louvado, porque estamos fazendo uma pessoa mudar de vida para um caminho melhor. Se não, devemos deixá-lo seguir. Não nos cabe, meus irmãos, ser o juiz, o instrumento que irá fazer aquele irmão despertar. Por mais que ele seja um parente muito amado, um amigo muito querido, ou mesmo desconhecido. Quem tem por direito isso é Deus. E Ele o fará. Tenhamos certeza. Mas cedo ou mais tarde, todos aqueles que ainda tendem a seguir um caminho errado serão arrastados para o caminho de Deus. Ou pelo amor, ou pela dor. Porque um dia o sofrimento bate à porta, que é a consequência das ações erradas. É o sofrer, é o sofrimento. Então,
ao olhar alguém que esteja errando, esteja cheio de vícios, defeitos, possamos observar se estamos em condição de repreender esse. Porque quem diria um homem cheio de vício dar lição de moral para alguém que está também em vícios, cheio de erros, com certeza não terá muito êxito. Primeira coisa que pode ouvir, quem é você para dizer isso? Que não é melhor do que eu, não tem moral para isso. Possamos então entender, meus irmãos, vamos nos conhecer, vamos trabalhar em nós o bem, vamos combater o mal em nossos corações, observando se eu tenho algo de errado, com humildade, e combatê-lo. E sempre que possível, tentar ajudar o irmão. Se estiver em nossas condições, façamos. Se não, temos também um outro meio que ajuda muito, mas poucos de nós desconhecem ou faz pouco caso. É a oração, é a prece, é rezar. Possamos emanar amor através de nossos pensamentos, de nossas palavras. Dia virá que será tocado esse, irá ajudá-lo. Mas que possamos, então, observar detalhadamente as ações em que realizamos. Antes de dormir, reservemos algum momentinho, façamos uma análise do dia que passou, a situação que ocorreu, conflitante, a briga, uma discussão. Vamos observar se nós não temos a nossa parcela de culpa, ou se não foi nós que erramos, e possamos, no dia seguinte, tentar reparar o acontecido, pedindo a Deus sempre assistência, o amparo, para a condução de nossa vida, pois somos chamados a conviver com os iguais e diferentes, para o progresso, para o resgate, para a evolução. Muitos desses irmãozinhos que estão tortuosos, eles são também auxiliares nossos para o nosso progresso, e nós auxiliares dele para que eles possam progredir. É essa visão que devemos sempre ter em nossa vida. Então, façamos a nossa parte enquanto ainda estamos na terra. Porque haverá um momento do pranto e ranger de dentes. E o sofrimento, a gente está muito cansado dele. Muitos de nós já passou muito, muito. Então, vamos fazer essa reflexão e procurar sempre o caminho de Deus, o caminho de Jesus. Vamos agora, então, meus irmãos, fazer a nossa prece para encerrar o nosso evangelho. Depois da prece, teremos o passe. Vamos fechar os nossos olhos. Pai querido de infinita bondade, obrigado por todo esse momento de reflexão, por todo esse momento, Senhor, de amparo, consolação e discernimento em nossas vidas. E ilumina, Senhor, a todos os lares que estão conectados conosco, que o Senhor Jesus visite a cada um, iluminando, amparando e consolando. A todos aqueles que depois irão assistir este evangelho, sintam-se iluminados e assistidos por Jesus, porque estão sempre. Abençoa, Senhor, a todos aqueles que já partiram para o plano espiritual, familiares, amigos, conhecidos, que possam receber nossos pensamentos, as nossas vibrações, cheios de amor, lhes sustentando nesse momento, que muitos ainda passam uma grande preocupação. Ilumina, Senhor, a todos os lares que estão enfrentando sofrimentos, infortúnios ocultos, aqueles irmãos que estão pensando no suicídio, aqueles que pensam no aborto. Não façam esse ato, que é muito triste, é errado, que possam perseverar na fé, na confiança da presença de Jesus nas nossas vidas. E aqueles que, porventura, se suicidaram,
que Maria de Nazaré possam acolhê-los no plano espiritual. Aquelas mãezinhas que abortaram os seus filhos, tende misericórdia delas, Senhor. E aqueles que retornaram à pátria amada pelo aborto, que não guardem em seus corações o desejo do ódio, possam ser acolhidos pelos mensageiros de luz. Ilumina a este planeta Terra. Abençoa, Senhor, a todos os governos que possam despertar para o Evangelho. E a base de todas as instituições seja o Evangelho, Senhor, o Evangelho de Jesus. Abençoa-nos, Senhor, nos ilumine. Ampara, Senhor, a todos aqueles que choram e sofrem. E pedimos também pelos nossos animaizinhos, que são os nossos auxiliares, que recebam amor para doarem amor também. Sim, Pai, humildemente te pedimos permissão para encerrar o nosso Evangelho de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus irmãos, nos despedimos nesse momento de mais um Evangelho. Depois dessa despedida, teremos o passe. Então, já reserve um copo com água, ou um recipiente com água para ser fluidificado. Procurem também sentar de uma maneira confortável e mentalizar a mensagem que será proferida no passe. Se desejarem, meus irmãos, algum atendimento fraterno, entre em contato conosco através de nossa central de atendimento, que o número estará na descrição do vídeo, para uma conversa fraterna, para auxiliar caso estejam necessitando. Não percam também as palestras, os outros evangelhos. Por isso pedimos, se inscrevam no canal, curtem, compartilhem também esses vídeos para que alcance mais pessoas que talvez estejam necessitando dessas reflexões. Um grande abraço, um bom final de tarde, uma boa noite, fiquem com Deus. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros
banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada.